Vamos ler dois salmos, o salmo de número 103 e o salmo de número 116. O salmo de número 103 e o salmo de número 116. O salmo 103, eu quero ler apenas 5 versículos, 5 primeiros versículos, que este é um salmo, o salmo de Davi. Nem todos os salmos estão escritos, na verdade esse é um cabeçalho, Salmo de Davi. Nem todos os salmos estão identificados quem os escreveu. O Salmo 116, os estudiosos, eles, na perspectiva do que foi escrito, eles conferem este salmo a Ezequias, Salmo 116. O Salmo 103, o Salmo de Davi, e diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. 2. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. 3. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades. 4. Quem redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia, que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Olha que extraordinário. Agora vamos para o Salmo de número 116. O Salmo de número 116. Diz assim: amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz, ouviu o meu clamor por misericórdia, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto viver. Os cordéis da morte me cercaram, as angústias do inferno se apoderaram de mim, sofri tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Piedoso e justo é o Senhor, o nosso Deus, e cheio de compaixão. O Senhor protege os simples. Quando eu estava abatido, Ele me livrou. 7. Volta a minha alma ao teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Pois tu, ó Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Pois tu, ó Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Para quê? Para que eu ande perante a face do Senhor na terra dos viventes. Criei, por isso falei, estou muito aflito. E na minha perturbação disse: todos os homens são mentirosos. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Que darei, é uma pergunta, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Ó Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Soltaste as minhas ataduras. Oferecer-te-ei sacrifícios de louvor, e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor na presença de todo o teu povo. Nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, louvai ao Senhor. Graças a Deus pela sua palavra. Queridos, nós não podemos nos reunir de uma forma simples ou comum, do nosso jeito de pensar. Eu quero que você valorize esse tempo. Eu quero que você valorize esta manhã. Não é mais uma manhã. Nós não fazemos um culto como que um ato repetitivo, cheio de formalidade, para cumprirmos um compromisso semanal, em absoluto. Nós nos reunimos neste lugar para buscarmos a face do nosso Deus e reconhecer os seus feitos e as suas maravilhas sobre as nossas vidas. Reconhecer o quanto Ele nos amou, enviando o seu próprio Filho para morrer no nosso lugar. Então tenha este momento, tenha este tempo como um dos momentos mais preciosos da sua semana, um dos momentos mais preciosos da sua vida.
Como é bom nós estarmos em família. Como é bom nós nos reunirmos para compartilharmos refeições, como muitos fizeram no Natal e agora no dia 31, e mesmo aos domingos, né, as famílias se reúnem. E como isso é importante, a reunião da família. Isso é agradável, aonde se expressa unidade, concordância, e o favor de Deus se manifesta. Isso é extraordinário, isso é maravilhoso. Mas esse tempo em que nós nos reunimos como igreja é muito mais do que isso. Nós estamos na presença do Senhor e Ele prepara uma mesa perante os nossos inimigos. Se alegre por isso, se regozije por isso. Quando nós olhamos para o livro do profeta Malaquias, o povo se apresentava diante de Deus dizendo: que canseira, mais uma vez ter que se apresentar diante de Deus, oferecer sacrifícios de louvor. Eles vinham diante de Deus como que fosse uma canseira o culto. Que o culto seja alegria para você, que o culto seja prazeroso para você, que você se abra para o mover do Espírito Santo de Deus nesta manhã. O importante é começar bem, caminhar bem, terminar bem. Mas nem sempre é assim, nós sabemos que não é assim. Na caminhada e na jornada do ano, nós passamos por dissabores, passamos por guerras, passamos por lutas, Mas como é bom chegar no final do ano e poder ver e contemplar os feitos e reconhecer os feitos e as maravilhas do Senhor na nossa vida, e não apenas reconhecer, corresponder a estes feitos. Ezequias, ele começou a reinar muito novo, muito jovem, com 25 anos de idade. A Bíblia diz que Ezequias, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ele faz as reformas necessárias em Israel. A primeira das reformas que ele faz é abrir as portas do templo, que estavam fechadas, lacradas. Ninguém mais adorava a Deus. As portas estavam como que destruídas. Ele restaura as portas do templo, ele abre as portas do templo, ele restaura a ordem sacerdotal, a ordem levítica em Israel, e traz os sacerdotes e os levitas para a presença de Deus, oferecendo sacrifícios. Ele realinha o propósito para o qual Deus chamou Israel. O segundo ato de Ezequias, nesse processo de reforma, foi o restabelecimento das festas. Preste atenção. Eles já não celebravam mais festa ao Senhor. Queridos, cada domingo é uma oportunidade que temos para celebrarmos festa ao nosso Deus. O nosso Deus gosta de celebração, o nosso Deus gosta de festa. Como é importante. Quando nós fazemos aniversário, é bom ter festa, não é verdade? Você gosta de festa de aniversário? Só que não gosta que teve problema, né? Então a gente vai ministrar cura para começar a gostar. É muito bom. Celebrar é bom. Ezequias, o seu segundo ato é a restauração das festas, começando pela Páscoa, porque Israel já não celebrava mais festa. Passou um tempo sem a celebração das festas, como se tudo se tornasse comum. Eu fico imaginando e pensando pessoas que vêm segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado, domingo, é tudo igual. Não é tudo igual, diga, não é tudo igual. Esse tempo é um presente de Deus para nós nos encontrarmos com Ele, descansarmos nele. O Shabat muitas pessoas entendem como uma imposição, mas é um presente de Deus para o descanso. E Jesus, Ele é o nosso Shabat. Jesus, Ele é o nosso descanso. Esse é um tempo para você encontrar refrigério nele, porque Ele está neste lugar. Se deleite na presença dEle. O seu celular agora não é mais importante, as mensagens não é mais importante, a festa do dia 31, da meia-noite, os fogos, isso não é o mais importante é Ele, porque sem Ele nós nem estaríamos aqui. Ezequias, ele vai restaurando todas as coisas, ele restaura as festas bíblicas em Israel, e Deus começa a se manifestar na nação de Israel, por causa da restauração de propósito. E a terceira reforma que ele faz, ele desperta o povo para consagrarem os seus dízimos e as suas ofertas. E quando o povo se voltou para Deus, consagrando dízimos e ofertas, a Bíblia diz que houve tanta abundância, mas tanta abundância, porque o Senhor abençoou o seu povo. Mas preste atenção,
Ezequias ficou enfermo. O coração de Ezequias se exaltou. E a Bíblia diz que ele não correspondeu aos benefícios do Senhor. O coração de Ezequias se exaltou. E ele não correspondeu. Preste atenção. Uma coisa é você reconhecer. Eu reconheço. Reconhecer é uma coisa. Agora, corresponder os benefícios do Senhor é uma outra coisa. Reconhecer que Jesus é o Senhor, reconhecer é uma coisa, mas se submeter ao senhorio de Jesus Cristo é uma outra coisa. A Bíblia diz que a fé sem as obras, ela é morta. Reconhecer sem corresponder é uma fé vazia, é uma fé sem sentido. A Bíblia diz que Ezequias, ele não correspondeu os benefícios do Senhor. E quando ele escreve o Salmo 116, eu quero destacar aqui alguns versículos para que você acompanhe comigo a sua expressão. Olha o que ele diz. O Salmo 116, versículo 3, ele diz assim: cordéis da morte me cercaram. Laços de morte. Cordéis da morte me cercaram. É ele se expressando. Ele se exaltou, ele encontrou um lugar mais alto, um lugar de destaque. Ele se tornou reconhecido na nação, e não apenas na nação, ele se tornou reconhecido nas nações. Os reis da terra reconheciam a grandeza de Ezequias. Mas ele não corresponde aos benefícios do Senhor, e ele diz: cordéis da morte me cercaram. Versículo 3. E ainda ele diz mais: angústias do inferno se apoderaram de mim. Eu não sei se você já teve essas experiências assim. É possível que a gente passou longe disso. E alguns livramentos que Deus nos deu, nós nem percebemos que Ele deu. Ele está dizendo: cordéis da morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim. E diz mais: sofri tribulação e tristeza. Olha isso. Eu sofri tribulação e tristeza. Deus o engrandeceu, mas ele não correspondeu os benefícios do Senhor. Ele foi cercado por cordéis da morte me cercaram. Angústias do inferno se apoderaram de mim. Eu sofri tribulação e tristeza. Diante desse quadro todo, o que ele faz? A Bíblia diz que ele invocou o Senhor. Versículo 4. E ele diz: ó Senhor, livra a minha alma. Ó Senhor, livra a minha alma. Quem é o Senhor? Ezequias, ele responde, e ele diz no versículo 5, quem é o Senhor? Ele diz assim: piedoso e justo é o Senhor, o nosso Deus é cheio de compaixão. Diz: este é o nosso Deus ele é piedoso, o nosso Deus ele é cheio de compaixão, o nosso Deus é justo. Mesmo ele estando cercado por laços de morte, tomado por angústia, ele invoca o nome do Senhor. Ele diz: eu sei que o Senhor é justo, eu sei que o Senhor é cheio de compaixão, eu sei que o Senhor é piedoso. E é verdade, o nosso Deus é assim. O nosso Deus é assim. Ele é piedoso, ele é justo, ele é cheio de compaixão. No versículo 6 ele diz assim: o Senhor protege os simples. Quando eu estava abatido, olha isso, ele me livrou. Essa expressão é como alguém que foi nocauteado. Você já viu o lutador de boxe? Quando ele cai, ele não se levanta, ele foi o quê? Nocauteado, ele foi abatido. Ele diz: eu estava assim, abatido, como nocauteado, mas eu invoquei o nome do Senhor e ele me livrou. O nosso Deus é o Deus que traz livramento. Talvez o diabo esteja aí falando para você: cadê o seu Deus? Por que ele não te livrou até agora? Cadê Deus na sua vida?
Você tem se voltado para Ele, até agora você não tem sido correspondido na sua expectativa. O nosso Deus, Ele é justo, o nosso Deus, Ele é piedoso, o nosso Deus é cheio de compaixão. E Ele diz: olha, quando eu invoquei o nome do Senhor, Ele correspondeu à minha oração. Eu quero destacar aqui 3 livramentos, começando aqui pelo versículo de número 8. Diz assim, versículo 6, agora vamos para o 8, diz assim, versículo 8, 116, 8. Pois tu, ó Senhor, livraste a minha alma da morte. Pois tu, ó Senhor, livraste a minha alma da morte. Isso fala do livramento espiritual. A nossa alma foi liberta da morte. Segundo lugar, os meus olhos das lágrimas. Fala de livramento emocional. Preste atenção. É possível que neste ano de 2019 você tenha chorado e se lamentado muito, mas eu quero profetizar sobre a sua vida. 2020 vai ser diferente para você. Deus enxugará dos teus olhos todas as lágrimas. Você está me ouvindo? É possível que você tenha passado por momentos assim, como que laços de morte te cercaram. Angústias do inferno vieram e se apoderaram da sua alma. Mas agora é chegado o tempo do livramento. E ele diz assim: livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas, livramento emocional, e os meus pés da queda, livramento moral. O Senhor te guardou, o Senhor te protegeu, o Senhor te livrou da calamidade. Diga obrigado, Senhor, por tanto livramento. E diante de tanto livramento, agora ele vai assumir compromisso com Deus. E 3 compromissos eu quero destacar. Versículo 1, ele assume o compromisso de amar a Deus. Ele faz a sua declaração de amor a Deus. Ele declara o seu amor por Deus. Declare, não apenas simplesmente declare, mas demonstre o seu amor por Ele. Segundo, versículo 2, ele assume o compromisso de invocar o Senhor enquanto viver. Ele assume o compromisso de invocar o nome do Senhor enquanto viver. Não é invocar o Senhor por uma semana, não é invocar ao Senhor e quando as coisas vão bem, tudo está dando certo. Ele diz: olha, eu invocarei o nome do Senhor enquanto eu viver. É o compromisso que ele assume. Terceiro lugar, ele assume o compromisso, versículo 9, de andar na presença do Senhor na terra dos viventes. Olha isso. Ele assume o compromisso com o Senhor, assumindo a sua identidade nele, diante de todo o contexto da sociedade. Na terra dos viventes, eu vou proclamar quem é o meu Deus. Diga: eu vou proclamar quem é o meu Deus. Não te esqueças jamais, foi o Senhor que fez, é o Senhor que faz. Algumas pessoas, quando elas chegam no nível onde são exaltadas por Deus, eu digo assim, elas se tornam bestas, se esquecem, são tomadas por vaidades assim: olha, tudo é fruto do meu trabalho, da minha competência. Eu quero dizer para você, não, queridinho, é fruto da manifestação do poder de Deus, da graça de Deus, da mão de Deus sobre a sua vida. É exatamente assim. Ezequias, quando ele chegou no mais alto nível de reconhecimento, ele achou que tudo que ele fez foi por ele mesmo e a sua capacidade, e não correspondeu, e não compreendeu que foi Deus que fez. Reconhecer os feitos do Senhor na nossa própria vida, reconhecer os feitos do Senhor na nossa casa, na nossa família. Muitos, quando crescem um pouquinho só, já vão se distanciando de Deus, já vão se distanciando da família, vai pegando caminhos tortuosos, caminhos que ao homem parece bom, mas no final são caminhos de morte. Outro dia,
Alguém me disse assim a respeito de um jogador de futebol famoso que se apaixonou pela sobrinha. E ele chegou para a esposa e disse assim: olha, aqui estão os meus extratos bancários, eu tenho esse valor na minha conta, desse valor 100 milhões é para você. São 80 imóveis, pode escolher 40 para você. Olha a confusão. Imagina um trem desse. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e no final perder a sua alma? É possível que no nosso contexto tenhamos pessoas que foram afetadas por divórcio. Mas agora é um novo tempo, é uma nova história. E você se casou e você vai batalhar pelo seu casamento até que a morte te separe. Apóstolo, mas ele era tão bonitinho, ela era tão bonitinha quando a gente casou e foi se deteriorando. Vai aguentar o pacote até o fim. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Diga obrigado, Senhor. Tem gente que chega no nívelzinho assim, abandona até a mãe. É impressionante. Ezequias, ele fez o que tinha que fazer, mas foi Deus que fez. Quem abençoou foi Deus. Quem deu o livramento foi Deus. Senaqueribe, meu irmão, ninguém prevalecia contra ele. Se levanta contra Ezequias. E Senaqueribe disse: ei, Deus nenhum, de terra alguma, pode livrar nação alguma das minhas mãos. Esse Deus de vocês também tão pouco vai livrar vocês. Ó, falou para Ezequias. E Deus deu o livramento. Uma coisa é você reconhecer, uma outra coisa é você corresponder. Diga reconhecer e corresponder. Versículo 13, 116 ainda 13. O que darei eu ao Senhor por todos os benefícios? Ele faz uma pergunta assim: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Versículo 12. O que darei ao Senhor por todos os benefícios? E ele diz no 13: tomarei o cálice da salvação. Vou tomar o cálice da salvação, o cálice do livramento. Eu vou invocar o nome do Senhor. Ó, você pode tomar o cálice da salvação ou permanecer do jeito que você está. Tome o cálice da salvação. Assuma o seu lugar em Cristo Jesus. E no versículo 14 ele diz: pagarei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Pagarei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Ele assume esse compromisso. Outro salmo, o Salmo 103, é o Salmo de Davi. Ele diz assim: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. E ele diz no 3: é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e te coroa de graça e de misericórdia. 5, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como da águia. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. É falar bem. O nosso Deus, Ele é maravilhoso. Jesus, Ele foi enviado como conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Bendize, engrandeça o nome do Senhor, ó minha alma. Davi, os dias de Davi não foram somente dias de floridos, não, em absoluto. Davi ainda muito jovem, ele cuidava do rebanho do seu pai. Os irmãos de Davi, era da elite, assim, superior, vai estar com o rei, diante do rei. E o Davi, o menorzinho, vai ficar lá para ajudar o pai no cuidado do campo.
Ele fala sobre os lugares escorregadios, charco de lodo, porque eram as fezes mesmo dos animais, em que ele convivia, e ali ele cuidava dos animais. Os dias de Davi não foram somente dias de vitórias ou de conquistas esplendorosas que trouxe reconhecimento a ele diante da nação de Israel. Ele começa bem pequeno. Ele enfrenta o urso, ele enfrenta o leão, ele enfrenta Golias, ele enfrenta os dissabores, mas ele diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. De nenhum dos seus benefícios. Nenhum dos seus benefícios. E Davi está dizendo, mesmo passando pelo que ele passou, enfrentando noites frias no campo, cuidando das ovelhas e do rebanho, mesmo ali com seus pés em meio ao charco de lodo, lugares escorregadios, tendo que enfrentar urso e leão, ele vai dizer: não te esqueças, Davi, de nenhum dos benefícios do Senhor. E ele diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Eu disse aqui que a murmuração é o louvor a Satanás. Queridos, nós passamos por guerras, nós passamos por lutas, mas tem lutas e guerras muitas vezes que a gente guarda com a gente. Este ano eu passei por uma cirurgia, se foi um pouco complexo para mim. Eu fiz um exame, aquele exame que o homem faz, do toque. O médico falou: aqui está tudo certo, mas o seu PSA tá fora do normal. Ele falou: vamos fazer o seguinte, você tira suas férias e depois você vem para fazer um segundo exame. E quando eu voltei para fazer o segundo exame, eu falei: eu não vou nele não, vou no outro médico. Daí eu fui no Dr. Fernando Coutinho, que é um discípulo. Eu falei: mas eu vou lá no Fernando Coutinho fazer toque, não vai dar certo, né? O cara é discípulo da igreja, aquela coisa toda. Mas eu falei: ele é o melhor médico. E eu falei: então eu vou nele. Eu fui, ele falou só preciso do PSA, não precisa nem fazer toque. Eu falei: oh, glória a Deus, aleluia. Eu estou brincando. E quando ele fez o PSA, ele pediu o PSA, eu fiz. E quando eu entreguei o PSA para ele, ele olhou e falou assim: nós vamos fazer uma biópsia. Eu falei: biópsia? Ele falou: uma biópsia. Porque geralmente vai fazer uma radiografia, alguma coisa assim, né? E ele falou: é uma biópsia. Eu falei: biópsia? Quando eu falo em biópsia, já penso no Satanás, né? Aí eu fui para casa processar aquele negócio. E aí compartilhei com a Marisa e fui fazer a biópsia. Quando eu fiz a biópsia, lá no laboratório, serão 7, 8 dias. E 3 dias depois, o doutor Coutinho me passou uma mensagem dizendo assim: apóstolo, vem no consultório que eu preciso falar com o senhor. Falou: vem no consultório, mas eu senti coisa boa, já fala ali, né? Falei: alguma coisa ruim ele vai falar para mim. Ele falou o seguinte: vai ter que fazer a cirurgia. Eu falei: vai ter que fazer? Ele falou: vai ter que fazer. Você tem 3 opções, mas tem que fazer. Eu falei: então se tem que fazer, vamos fazer logo. Aí, meu irmão, aquela semana eu fiquei meio assim e tal. Sabe que você na sua cama, você põe a coberta assim e tem só o seu choro que ninguém vê? Foi esquisito. Aí eu não falei nem para os pastores da igreja. Falei para minha sogra, a intercessora, e uns 3 ou 4. Quando Jesus chegou na casa de Jairo, que foi chamado para curar lá a filha que estava à beira da morte, e quando ele recebe a notícia já está morta, quando ele chega ali, estava aquele alvoroço, o povo chorando, as carpideiras estavam lá. O que Jesus fez aí? Psiu, a menina não está morta, ela vive. Todos começaram a dar risada de Jesus. Olha isso, começaram a rir de Jesus. Ele falou: tira todo esse povo da casa, só vai entrar comigo aqui o pai, a mãe, Pedro, Tiago e João, são os discípulos. Então eu decidi guardar comigo. Sabe para quê? Para que vocês não me olhassem com pena, com dó, vitimizando, alguma coisa assim. E eu fui fazer o procedimento. E fiz o procedimento. E eu estou completamente curado. Glória a Deus. Cordéis da morte me cercaram,
Tem situações que é você e Deus, e algumas pessoas mais próximas, para entrar no campo de batalha e vencer a guerra. A nossa vida não é feita apenas de flores. Nas flores nós encontramos espinhos. As rosas mais belas, elas têm os seus espinhos. Mas Davi, ele sabia o quanto Deus o tinha abençoado e quantos livramentos Deus dera a ele. Ele sabia os embates e os combates que ele travou. Mas ele vai dizer: bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos teus benefícios. É Ele que perdoa. O nosso Deus é um Deus que perdoa os nossos pecados. Sabe o que Davi disse? Enquanto eu me calei, os meus ossos secaram. Meu irmão, tem que confessar, tem que abrir coração. A Bíblia diz: confessai as vossas culpas uns aos outros. Se preciso for, tem coisas que se resolve com Deus. Acabou. Mas existem situações que você tem que chegar e abrir coração, para quebrar a reivindicação das trevas, do inferno na sua vida. Queridos, a paz e a alegria do nosso coração só se manifesta pela presença de Deus. E onde tem pecado, não tem presença de Deus. Atos 3,19 diz: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério, pela presença do Senhor. Olha só, você quer um tempo de refrigério? O refrigério só é possível pela presença do Senhor. E a presença do Senhor só se manifesta em lugar onde há arrependimento. Preste atenção, meu irmão. Encerra e fecha a porta da pornografia na sua vida. Fecha essa porta de pornografia na sua vida. Tem pessoas que se deleitam na pornografia. É um portal que se abre para que Satanás reivindique a sua casa, a sua família. Ele diz: olha, bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa. A Bíblia diz: se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Preste atenção, irmão. Viemos de uma onda, meu irmão, que veio assolando a nação, quebrando os princípios morais da nação, invertendo padrões. Mas Deus é Deus da família. Fecha a porta do adultério, fecha a porta da prostituição. Nós estamos adentrando um novo ano. Você não precisa esperar quando virá, é agora. O arrependimento é hoje. A mudança de sorte é para agora. Você já vai poder entrar no próximo ano numa nova perspectiva em Deus. Sexo fora do casamento é pecado. Os jovens que estão em fornicação estão pecando. Apóstolo, mas estava tão bom, vamos para o outro lado. Está bom é agora. Porque Deus quer curar você, Deus quer sarar você, Deus quer prosperar você. Só um tolo não quer a presença de Deus. Só um tolo não quer a prosperidade de Deus. Porque onde tem presença de Deus, tem prosperidade. Onde tem presença de Deus, tem alegria. Onde tem presença de Deus, tem gozo. Onde tem presença de Deus, tem paz. Onde tem presença de Deus, o temor cai por terra. O que você quer da sua vida? Davi diz: bendize a minha alma, Senhor. Tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma, Senhor. Não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas. Ele perdoa. Ele perdoa como? Quando somos processados em arrependimento, fazemos a nossa confissão. Ele sara todas as nossas enfermidades. Redime a nossa alma da morte, da cova. De sorte que nós somos renovados na nossa velhice. Nós vamos desfrutar de uma boa velhice. Amém? Nós vamos desfrutar de uma boa velhice. Gratidão. O reconhecimento. O reconhecimento é importante, mas corresponder é mais importante. Você pode reconhecer tantas coisas e não corresponder. Você pode reconhecer que o casamento é divino e não se casar. Você tem a opção. Reconhecer é uma coisa, corresponder é uma outra coisa.
Você pode reconhecer que o dízimo é bíblico e não dizimar. Você pode reconhecer o sacerdote que está sobre a sua vida e não corresponder em gratidão primiciando. É questão da correspondência. Reconhecer sem corresponder não vai levar você muito longe. É uma manhã para sermos alinhados. É um domingo para fecharmos o nosso congregar no domingo, para entrar no próximo ano bem, para chegarmos no final do próximo ano melhor do que nós começamos. Nós vamos começar bem, e mesmo durante o ano, passando por guerras e por lutas, nós vamos terminar o ano melhor. Você pode dar um aplauso a ele? Equipe de louvor, venha. Se coloque em pé, nós vamos orar. Eu quero orar com você, que quer consagrar mesmo a sua vida. Consagre a sua vida a Ele. Se renda completamente a Ele. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Não vale a pena viver nem mais um dia fora do propósito. Eu tenho orado por isso. Deus, eu não quero viver nem um dia fora do teu propósito. Eu não quero viver, não vale a pena viver. Mas nós viveremos os propósitos para o qual nós somos separados por Deus. Você pode dizer isso para Ele? Diga: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelos teus feitos, pelas tuas maravilhas. Diga: eu reconheço e eu correspondo aos teus feitos e às tuas maravilhas.